A nossa lição de hoje é a lição 17 do livro Justiça Divina, que tem por título Exames. A dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os à descoberta. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-lhes o possível valor a fim de valorizarmos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem no serviço incansável, para que o bem te revele por meio dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor de luz que entesoura em si próprio, toda vez que chamada a exame na hora da crise. A gente já ouviu o jargão popular. Quer conhecer o ser humano? Você vai conhecer de verdade mesmo no momento de crise, ou quando dá autoridade para ele também. Esse jargão também costuma funcionar bastante. Mas é no momento de crise que você vai testar, em primeiro lugar e sempre, o equilíbrio emocional da pessoa. Em segundo lugar, a maneira como a pessoa vai lidar com o semelhante, com aqueles que estão próximos da gente, mas principalmente como é que ele vai lidar com aqueles que de alguma maneira estão em grau de subordinação. Se for no ambiente profissional é mais fácil entender, mas se for no ambiente doméstico, a gente vai entender que em alguns momentos tem subordinação também, do filho para os pais, às vezes dos pais idosos, eles acabam ficando de uma maneira mais frágil, acabam ficando mais ao nosso também, a nossa tutela. E aí nesse momento é que você vai ver quem é a pessoa mesmo, vai fazer os testes com a pessoa. Mas o Emmanuel, ele vem dizer para a gente, ó, que a dor que a gente vai sentir vai estar mostrando para a gente a verdadeira fisionomia moral, o que nós somos de verdade. Porque, vamos usar aquela linguagem do Evangelho, ele fala assim, não amar os inimigos, você não vai estar fazendo mais do que o fariseu faz, porque o fariseu, os saduceus, eles amam todos os amigos também, isso é normal, isso é todo ser humano. O desafio é você amar os inimigos. Vamos passar para cá, que é o desafio é você saber ter maturidade para enfrentar a crise. E a gente vai perceber que nessa vida nossa, existem problemas a curto prazo, a médio prazo e problemas a longo prazo. E a gente vai perceber que são os problemas a longo prazo que formam a gente de verdade. Hoje eu agradeço muito um período da minha vida que eu tive que todos os problemas eram a longo prazo, então foi obrigado ao quê? A controlar a ansiedade, e é simplesmente deixar a coisa fluir, deixar viver, ir passando, porque a gente aprende com aquela teoria da relatividade do Einstein. O Einstein, quando trouxe essa teoria, falou, 1 segundo para quem está sofrendo é como se fosse um ano inteiro. Não é? Aquela teoria dele, quando ele trouxe, ele revolucionou, e que inclusive depois foi até seu incentivo aí a corrida pela bomba atômica aí no final, né? Por conta de você transformar matéria em energia. Mas enfim, Emmanuel fala pra gente que a dor é agente de fixação pra gente, e o sofrimento é um fotógrafo oculto que está tirando foto da gente, já está mostrando pra gente, olha aqui como é que ele é de verdade, olha aonde precisa. Porque é interessante isso aqui, porque eu me lembro com muito carinho mesmo dos mentores da nossa casa, que falavam pra gente sempre assim, você pode ter uma doença, mas não precisa ser doente. E essa frase, para a gente analisar, ela é profunda.
que a gente vê pessoas, às vezes, trazendo enfermidades físicas muito duras, mas com equilíbrio, de uma maneira que várias vezes a gente ia dar o passe numa pessoa, fazer uma oração, fazer alguma coisa, e a gente recebia mais do que ela, porque o retorno que ela dava pra gente, o sorriso estampado no rosto, me veio aqui na cabeça agora uma senhora que ela acabou desencarnando com câncer, né? Mas todas as vezes que a gente ia, ela já estava sem cabelo nenhum, ela sorria com os olhos. E ela falava pra gente, olha, eu amo vocês. E aquilo emocionava a gente. Quer dizer, é na hora da crise é que a gente sabe quem é quem de verdade. E o Emmanuel continua aqui falando, ó, que o sofrimento ele deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade e situando a gente a descoberto, porque enquanto você está na calma, você está aqui escondido, mas quando começa a vir a crise, que você começa a gesticular, a verbalizar, a agir, quem está de fora está te observando e está vendo quem você é de verdade. E o Emmanuel fala, ó, aclara esses menores impulsos do coração, deixando à mostra também, e em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise. E agora ele já parte para o raio-x. Fala como que a radiografar certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. A gente pudesse, tem como a gente até imaginar, né, mas a gente pudesse ver como é que acontece, né, as zonas do cérebro. O cérebro começa a mandar excitação para o restante do corpo, vai tomando endorfina, vai tomando adrenalina, e adrenalina demais, que daqui a pouco vai trazer um monte de desequilíbrio na gente, principalmente nesse campo aqui da tireoide, né? Hipertireoidismo. Mas enfim, Emmanuel fala pra gente, ó, cada aprovação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Aí você vai ver assim, o Chico Xavier não sofria? Gente, ele passou pela experiência. Agora, passar pela experiência e sofrer é uma coisa completamente diferente. É semelhante à palavra do Gandhi, por exemplo, quando o Gandhi falava, né? Não, eu não precisei perdoar ninguém, porque, na verdade, eu nunca fiquei magoado com ninguém. A gente ouve, assim, isso parece que está tão estranho a gente, que a gente procura entender e sonha com um dia que a gente vai chegar a esse ponto também, né? Que a gente não vai ser aqui, né, vai ficar fantasiando as coisas. Na verdade, a gente sabe que a gente está distante disso. Mas o Emmanuel continua para a gente aqui, fala, ó, a vida expressando a sabedoria divina e observa cada um de nós diariamente. E ele vem chamando a atenção aqui para a gente, quando tiver em momento de crise, o que a gente pode fazer? A cultura nobre vai granjear tarefas enobrecidas, a virtude vai alcançar merecimento, quem aprende pode ensinar, quem semeia o melhor adquire melhor, quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. É uma coisa interessante, né? Mas a gente encontra, sim, no trabalho de auxílio ao próximo, isso é comprovadamente, é cientificamente comprovado, gente. A gente encontra ajuda para a gente mesmo. Vamos botar aqui, ó, presídio. A pessoa está presa, vai bater o desespero nela, antes que o desespero tome conta? Vamos ver quem está passando por situação de desespero também. Eu procuro ajudar aquela pessoa e a gente fica um ajudando o outro no momento de desequilíbrio, no momento de dor, por conta da falta da liberdade. E isso vai acontecer em vários lugares. Você está no hospital, você está sofrendo, você está num leito coletivo, você começa a ver quem está sofrendo mais e procura incentivar, procura ajudar, você está ajudando a você mesmo. Você está recebendo de volta. Então, nesses momentos de crise, vale a pena a gente começar a pensar assim, peraí, tem pessoas com crises muito maiores do que eu, então eu vou tentar, de alguma maneira, estender a mão também. Num primeiro lugar, o objetivo acaba sendo um pouquinho egoísta, porque está sendo o objetivo de fazer a gente aguentar a nossa própria dor, né? Mas daqui a pouco aquela coisa começa a tomar um caminho que a gente descobre, todas as vezes que a gente passar por testes, exames, como diz aqui o texto, o segredo é esse, manter a tranquilidade, manter a serenidade, calma. Fulano está passando mal, o que a gente pode fazer? Vamos lá no fulano, no hospital, tal. Não pode fazer mais nada agora no campo físico, vamos ficar do lado dele para dar um apoio moral? Vamos. Aí depois que fizer isso, que der errado, aí você chora se quiser, mas chorar antes. Vamos primeiro resolver o problema. Depois a gente vê
qual foi o motivo do problema para tentar evitar cair nele de novo. Fica aí as dicas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.